louvar ao Senhor. Como é bom estar na casa de Deus. O Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Amém? Quero convidar nesse momento o pastor Dário, vai nos trazer a mensagem desta noite. Vou pedir que o pastor fique aqui um pouquinho aqui do lado, para a gente poder fazer uma oração e passar a palavra para que o pastor possa estar trazendo a mensagem dessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto, ó Pai, por este dia, por tudo que tem acontecido hoje aqui, ó Pai. E nesse instante, ó Deus, nós queremos te apresentar o pastor Dário, ó Deus, que trará a mensagem, ó Pai, para o teu povo que está ouvindo nesse momento aqui e nas suas casas, nos seus lares, ó Deus. Abençoa este momento, abençoa a palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento e planta, Senhor, com raízes essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Dário. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sobre a vida de vocês, hoje e sempre. Amém? Uma alegria, como já foi destacado essa noite, podermos estar na casa do Senhor, e a partir de hoje com o culto presencial. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se fazem presente. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Nós estamos muito felizes em poder contemplar a face dos amados irmãos e um desejo enorme em nossos corações de abraçar fisicamente a cada irmão, apertar a sua mão, mas nós entendemos que o momento ainda exige alguns cuidados de cada um de nós, mas em termos essa oportunidade de estar na casa do Senhor, celebrando com os irmãos, isso alegra os nossos corações e nós somos gratos a Deus porque tem nos conduzido nessa caminhada. Nós queremos também abraçar, através do meio de comunicação, os irmãos que estão nos acompanhando em sua residência, que Deus continue abençoando a vida de vocês, e quero avisar para os irmãos que estão em casa que sábado é a vez de vocês. Nós fizemos uma programação onde nós teremos 2 cultos, sábado e domingo. No sábado nós teremos uma equipe, no domingo nós teremos uma outra equipe, de maneira que nós vamos conseguir abranger toda a igreja, aqueles que estarão aptos a participar. Como já foi destacado, crianças de até 12 anos não podem participar nesse primeiro momento, e pessoas com mais de 60 anos ou do grupo de risco devem permanecer em casa. Essa é a recomendação, e nós estamos trabalhando para que a gente consiga cumprir todas as normas, todos os protocolos. Como os irmãos estão observando, tivemos que adaptar o templo, colocando os bancos no distanciamento correto, medida de 2 metros no mínimo, entre bancos e entre assentos. Então tudo isso nós fizemos para que a gente pudesse se adequar. E nós estamos hoje com o primeiro culto presencial, e se Deus permitir, sábado nós estaremos com os demais irmãos que não puderam vir hoje por causa da capacidade reduzida em 30%. Apenas 30% do público estará permitido nesse momento a participação. Então nós louvamos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, ou seja, até pouco tempo nós não poderíamos estar reunidos apenas transmitindo o culto online, e agora nós já estamos podendo nos reunir no mesmo local e também continuar com a transmissão do culto para os irmãos que estão em suas casas e também para amigos e pessoas que estejam acessando o nosso canal
que Deus abençoe sua vida e sua família, e sinta-se abençoado nesta noite e alcançado pela palavra do Senhor, e que de fato vocês, todos vocês presentes e também aqueles que acompanham pelas redes sociais, que continuem com os corações abertos para receber a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui pregando sem o uso da máscara, porque o ambiente aqui do altar ele é controlado. Nós estamos além da distância segura dos amados irmãos. Todos os equipamentos aqui eles foram individualizados e eles são higienizados pelo responsável antes de começar e ao terminar o uso. Todos os equipamentos eles são devidamente higienizados e guardados, tudo para que a gente procure trabalhar com segurança e também oferecer segurança para todas as pessoas que estão participando. Vocês estão percebendo que as janelas estão abertas, mesmo com o ar-condicionado ligado. Esta é a recomendação, e assim deve ser, nós vamos seguir. Vocês devem observar que cada porta tem 2 tapetes, né? Tem o sanitizante, e o tapete dentro do templo é apenas para enxugar o seu calçado, porque o primeiro tapete ele está embebido com água sanitária e outros produtos para a desinfecção dos calçados. Então você usa o primeiro tapete, depois você usa o segundo tapete para enxugar o seu calçado. Então todas as normas que estão previstas em decreto, nós estamos trabalhando para segui-las conforme reza o decreto municipal. E que Deus nos abençoe, que nos ajude, que a gente consiga trabalhar e que muito em breve esse novo diferente, ele volte à normalidade. Mas o Senhor é soberano, está no controle de tudo e Ele sabe o que faz, ainda que a gente não consiga entender. Portanto, meus amados, é uma alegria estar aqui. Quero também cumprimentar, estou percebendo que nós temos 3 pessoas que nos visitam. Nós temos o jovem ali, ao lado da Núbia. Nós temos aqui também temos a senhora, e me parece que é a sua filha, não é isso? Que cumprimentaram antes do culto. Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado pela sua presença, e é uma satisfação tê-los conosco nesta noite. Meus amados, abra sua Bíblia, a minha já está aberta em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, apenas o verso 1. Só quero reforçar aos irmãos que não mude o seu assento, procure não quebrar fita de isolamento, e também nas paredes, pelo lado e pelo outro, aí tem as placas de orientações e comunicados oficiais que os irmãos devem observar para que possam cumprir com esses requisitos. Sempre a gente vai reiterar isso. Nós temos álcool em gel nas 2 entradas do templo. A hora que você precisar, você pode se dirigir, pode se utilizar do produto, e vamos seguir todas as normas. Não troque objetos, por gentileza, mantenha o seu objeto de uso, a sua Bíblia, a sua caneta, é tudo pessoal mesmo, procure não trocar, e a gente precisa trabalhar dessa forma, para que nós consigamos assim, fazer o que é certo, trabalhar pela segurança e prevenção. Josué capítulo 2, verso 1, apenas a parte A, que diz o seguinte: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Andai e observai a terra e a Jericó. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo texto sagrado que está diante de nós e pedir ao Senhor que nos dê a compreensão do mesmo. Deus bendito, nosso Pai, louvamos o Senhor por essa oportunidade, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, dessa feita, um momento muito especial, quando nós estamos podendo retornar ao culto público, com a participação dos irmãos. Nós somos gratos a Deus por esse momento, oramos ao Senhor mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor sobre nossas vidas, sobre a vida da Igreja Batista Nova Jerusalém, sobre a vida destes irmãos aqui presentes, que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um, juntamente com as suas famílias. Nós oramos pelos demais irmãos que estão em suas casas, nos acompanhando
pregando pelas redes sociais, que a Tua palavra venha alcançar estes corações e que eles também já estejam se preparando para sábado estarem aqui conosco. Nós oramos pelos irmãos que não poderão estar congregando nesse momento, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, a vida das nossas crianças, a vida de todas as famílias que fazem parte da Igreja Batista Nova Jerusalém. Que o Senhor dê vitória ao Teu povo, que o Senhor continue conduzindo esse rebanho de acordo com a Tua santa palavra, Senhor. Neste momento nós oramos pedindo que o Senhor continue nos dando a compreensão, pois nós estamos diante da Tua palavra e ela será exposta diante de todos nós essa noite, e que o nosso coração esteja atento para receber e para guardar essa palavra. Oramos pedindo que essa palavra continue produzindo os resultados em nossas vidas, porque sempre o Senhor tem nos dado a Tua palavra, e que essa palavra ela frutifique, que ela leve a nossa vida a uma vida de crescimento, de santidade para a glória do Senhor. É isso que nós pedimos, é isso que nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, agradecidos por esse dia, por esse retorno. Oramos também agradecendo pela cidade de Teresina, que nesse dia celebra mais um ano de existência da sua organização e emancipação. Que o Senhor continue tendo misericórdia dessa cidade, que o Senhor continue tendo misericórdia das autoridades que governam e que administram a cidade de Teresina, dando a eles capacidade, sabedoria, para que eles venham contribuir para o progresso, para o crescimento e para o bem-estar social dessa cidade. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor, pedindo que a palavra do Senhor, ela faça a diferença, não somente em nosso meio, mas que faça a diferença nessa cidade. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, palavra do Senhor, Josué capítulo 2. Nós estivemos recentemente pregando no capítulo 1, vimos que Deus encorajou a Josué, após a morte de Moisés, para que ele continuasse a missão, para que ele continuasse a tarefa. E qual era a tarefa? Era levar o povo à conquista da terra prometida. E aí foi uma conversa muito importante de Deus com Josué. Nós mostramos o porquê da situação. E a gente viu que, a partir do versículo 10 do capítulo 1, após aquele momento com Deus, diálogo com Deus, Josué, ele agora reúne o povo, conversa com o povo e diz para o povo, diz para as tribos, que eles deveriam se preparar, que eles deveriam se organizar, porque dentro de alguns dias, eles estariam atravessando o Rio Jordão e assim adentrando oficialmente a terra prometida, certo que depois da entrada, eles teriam aí uma segunda etapa, que era a etapa de conquista, propriamente dito, da terra, onde eles teriam muitas batalhas, muitos desafios. E aqui no capítulo 2, logo de cara no verso inicial, parte A do versículo, nós temos aqui uma atitude de Josué como um líder, como chefe daquele povo, de agora investigar mais detalhadamente a terra que ele haveria de conquistar. E para essa meditação nessa noite, nós temos o seguinte tema, que é exatamente esse: um viver vitorioso exige do cristão o devido preparo. Um viver vitorioso exige do cristão o devido preparo. De acordo com a Bíblia Sagrada, o crente, ele deve viver uma vida de vitória. Isso não quer dizer que não tenha problemas, pois vitória advém de uma conquista, de estar numa batalha e vencer a batalha. Apesar que alguns conflitos, muitas vezes nós fracassamos, em algumas batalhas, algumas lutas específicas, muitas vezes nós fracassamos, mas a palavra do Senhor, dentro do seu contexto, ela diz que o cristão, ele deve ter um viver vitorioso. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, o padrão de Deus, a vontade de Deus, a proposta da palavra de Deus para nós, é que nós tenhamos um viver vitorioso a cada dia.
Mas existe a nossa parte, porque se tem o papel de Deus, isso não isenta, não exime o ser humano da sua responsabilidade. Você tem um papel, você tem uma responsabilidade, e você precisa cumprir com ela. Então Josué, nesse momento aqui, após Deus ter falado com ele, e ter garantido que ele teria sucesso, e que ele seria um vencedor com o povo, eles conquistariam toda a terra que Deus havia prometido para eles. Agora Josué, ele vai cuidar naquilo que é a sua responsabilidade, naquilo que é a sua tarefa. Agora a gente percebe que dentro da concepção humana, a tarefa que Josué tinha pela frente, à sua frente, à frente do povo que ele estava dirigindo, era muito difícil a entrada na terra de Canaã. Um rio Jordão que estava transbordando, um rio que tinha entre 18 e 30 metros de largura. Tinha locais que tinha mais de 5 metros de profundidade. Há quem diga que tinha lugar que dava 30. Isso não é um consenso. É certo que esse rio estava transbordando, como a gente diz aqui na nossa linguagem, estava sangrando pelas suas ribanceiras. Muita água, período de muita chuva. Então, já era um desafio enorme Josué atravessar aquele rio com mais de 1 milhão de pessoas. E aí imagina agora as cidades fortificadas que tinham adiante dele, adiante do povo. Mas aí a gente viu no texto aqui que Josué, ele procurou agir com sabedoria e prudência no preparo e na condução da missão. Josué sabia dos desafios, certo? É tanto que Deus disse para ele: tenha coragem, tenha bom ânimo, porque vai dar tudo certo, mas é preciso que tenha coragem. Então ele cuidou agora em preparar o povo, certo? Com sabedoria e prudência. Ele se acautelou, ele procurou se prevenir naquela situação, para que ele não tivesse nenhuma surpresa desagradável. Isso quer dizer que quando a gente não se prepara em determinadas situações, a gente não deve esperar um resultado positivo. A pessoa que vai fazer uma prova, se ela não estuda para fazer aquela prova, ela não deve esperar que vai ser aprovado, né? Só se for sorte para muitos. O crente tem fé, e a fé do crente ela deve ser uma fé viva, uma fé operosa. Ele confia em Deus que vai passar na prova, e ele vai estudar para passar na prova, porque não vai baixar nele um espírito de adivinhação. Então a gente fica esperando assim que aconteça algumas coisas de feitiçaria na nossa vida, para que as coisas venham dar certo. Mas Josué, ele não trabalhou com essa hipótese, para ele não existia a confiança em Deus, a dependência de Deus, mas exigia também dele o devido preparo. E hoje cada crente deve agir dessa forma, para que tenha êxito e seja bem sucedido em face aos desafios. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que essa palavra nos foi dada, não para que a gente fique mais sabido, mas para que a gente seja transformado, para que a gente seja a pessoa que Deus quer que sejamos. Uma pessoa vitoriosa, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem a mente de Cristo, uma pessoa que tem a inteligência dada pelo Senhor, uma pessoa que coloca em prática os princípios da palavra de Deus. E independente, meus amados, dos obstáculos que estejam por vir, nós devemos prosseguir corajosamente naquilo que Deus propôs para cada um de nós. Independente das lutas. O que eu acho interessante na palavra de Deus, principalmente aqui na história do povo de Israel, na caminhada pelo deserto rumo à terra prometida, é que Deus, ele sempre esclareceu para o povo os desafios. Deus nunca enganou o povo, porque Deus, ele é verdadeiro. Ele sempre conscientizou o povo dos desafios que eles iriam enfrentar, mas prometeu que eles teriam vitória. Então, conosco não é diferente. A pessoa que vem para a igreja, que está seguindo a Cristo, achando que já chegou no céu aqui na terra, está enganado. Você vai ter muito desafio, você vai ter muitos problemas, e em alguns momentos você poderá até fracassar em alguns pontos, mas você deve levantar a sua cabeça, você deve confiar no Senhor e prosseguir corajosamente, seguir firme o propósito de Deus e o plano de Deus para as suas vidas, amém? E é isso que Deus quer de cada um de nós. Mas algumas atitudes nós devemos tomar, como nós estamos dizendo, nós vamos tomar algumas medidas em nossa vida para que a gente tenha vitória, para que a gente conquiste aquilo que Deus preparou para nós. E a primeira coisa que nós devemos fazer
considerar o que as Escrituras Sagradas dizem sobre aquele assunto, aquela questão que nós estamos lidando. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a questão que você está lidando, eu não sei qual é o seu desafio, mas uma coisa eu sei, você e eu, nós precisamos considerar o que a Bíblia fala sobre essa questão que nós estamos tratando. Independente de qual seja ela, nós temos que ver, nós temos que examinar as Escrituras e ver o que é que ela trata sobre isso. Você vai casar, o que a Bíblia fala sobre casamento? Você está procurando alguém para casar, o que a Bíblia fala sobre o padrão do homem de Deus, da mulher de Deus? Para você não casar com um profano achando que é um santo, não casar com um anjo caído achando que é um anjo celestial. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque a gente pode fazer o certo, ou seja, casar é certo, deve-se casar, mas da maneira errada. Tem muita gente fazendo certo, mas fazendo de maneira errada. Então, se fizer certo da maneira errada, aí é complicado. No final, deu tudo errado. Então, Josué, ele estava agora se organizando para atravessar o Rio Jordão e adentrar na terra prometida. Mas antes, ele tinha que considerar o que Deus havia estabelecido na palavra, o que Deus disse para Moisés, de como eles deveriam praticar. Portanto, querido, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos ter sempre a palavra de Deus na nossa mão, no nosso coração, para que a gente venha confrontar todas as coisas, todas as questões que a gente vai lidar, confrontar à luz da palavra, para que nós tenhamos a resposta certa. Porque o homem faz planos, o coração do homem busca estratégias, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, antes de fazer ou adquirir alguma coisa ou algo, procure conhecer melhor aquilo que estás a fazer. Procure conhecer melhor. Você vai comprar um carro? Procure conhecer melhor. Você vai fazer uma casa? Se organize melhor. Você vai casar? Se organize melhor. Você vai fazer determinada coisa? Então se organize e conheça aquela situação, para depois você não dizer, eu me arrependi. Eu devia não ter feito isso. Eu não devia não ter feito essa casa desse jeito. Eu devia não ter construído nesse lugar. Eu me arrependi de fazer a casa aqui. É porque não investigou melhor. Nós pecamos por falta de conhecimento. E o texto 2, a parte A, do versículo 1, diz que Josué de Sitim enviou 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Mas aqui tem algumas perguntas interessantes que nós precisamos considerar. Se Josué já estava com a palavra de Deus, com a promessa de Deus, o próprio Deus deu a promessa para Josué, conforme o capítulo 1, por que Josué decidiu enviar espiões para conhecer a terra, se Deus já tinha prometido aquela terra para ele? Ele não deveria simplesmente ter seguido em frente, confiando na providência de Deus? Se aquela batalha era do Senhor, Deus estava adiante para dar vitória, ele não deveria simplesmente ter chamado o povo e dizer, bora lá meu povo, junta as malas, junta as tralhas e vamos embora, que Deus está na frente. Não era mais fácil ter dito isso? Por que ele não fez assim? Por que ele não fez assim? Será que isso era falta de fé em Deus? Será que Josué, ele não acreditou no que Deus disse para ele? E ele foi investigar para ver se Deus estava, de fato, tinha falado a verdade para ele? Não. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele fez exatamente conforme aquilo que estava na própria lei, aquilo que já era a experiência dele, a experiência de Moisés. No desenvolvimento dessa tarefa, Josué, ele tinha um precedente bíblico. Ele já tinha a experiência de Moisés. Moisés fez a mesma coisa. Se você observar a palavra, conforme Números 13, versos 1 e 2. O que diz Números 13, versos 1 e 2? Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, lá do deserto, algum tempo atrás,
Josué, o próprio Josué, ele viveu, porque ele foi um desses espias. Então ele viu ali como Moisés, ele trabalhou a situação, ele mandou pessoas para se certificar daquela terra, de como seria, a fim de que eles pudessem entender qual era a melhor estratégia para tomar posse da terra prometida. Então Josué estava aqui, ao mandar esses 2 espias para atravessar o rio, conhecer a terra, Josué, ele estava usando aquilo que já estava predito na palavra de Deus, ele estava aplicando o princípio bíblico, aquele princípio que foi estabelecido lá em Moisés, em Números capítulo 13, versos 1 e 2. Então nós precisamos pensar sobre isso. Será que nós estamos aplicando o princípio da palavra de Deus em cada situação da nossa vida? Ou nós já achamos que nós já sabemos como é que a coisa funciona? Tem pessoas que pensam assim. E ele fez diferente. E Josué, dessa forma, ele estava agindo de acordo com os preceitos da Escritura. Deus disse aqui para Moisés: envia espias. Para Josué ele não disse. Por que ele não disse? Porque já estava na palavra. O que ele disse para Josué? Tenha o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Então estava lá escrito. Estava registrado no livro da lei de Moisés, estava registrado esse precedente. E ele, com muita sabedoria, ele foi se certificar de como é que ele poderia conquistar, qual era a situação naquele momento da terra. Poderia ser que a situação tinha mudado, porque já fazia muito tempo que Josué tinha vindo ali como espia. Então muita coisa mudou, e ele agora foi novamente averiguar a situação, exatamente seguindo o princípio que Moisés também fez. Uma outra coisa, embora Josué, ele tinha a garantia da vitória, ele era o responsável pela condução do povo naquele processo, naquela batalha, e por esta razão, ele deveria observar atentamente e buscar as informações sobre os inimigos que pretendia conquistar, como bem deve fazer um líder militar. Josué, ele era um líder espiritual, mas ele também era um líder militar. Ele tinha que agir como age um militar, como age um general, alguém que vai para a guerra. É preciso de uma estratégia de guerra, é preciso de uma estratégia para não perder a batalha. Então, foi assim que Josué fez, foi assim que ele estabeleceu esse protocolo para si, porque ele não queria ser surpreendido pelo inimigo. Então, para que ele não fosse surpreendido, ele procurou trabalhar da melhor forma possível. Como bons soldados de Cristo, nós devemos saber que estamos em guerra. Para que sejamos vitoriosos, é imprescindível que estejamos vigilantes para não sermos surpreendidos pelo inimigo. Devemos evitar qualquer situação de precipitação. Essa palavrinha, precipitação, afoitamento, isso é muito comum no nosso dia a dia. Vira e mexe, a gente está se precipitando. Vira e mexe, a gente está se apressando. E aí diz que quem se apressa come cru, né? Então a gente precisa ter equilíbrio. Nós não podemos sair afoitamente, como quem está sendo perseguido, como quem está sendo caçado por uma onça, caçado por um leão, e aí sai correndo para escapar com a vida. Não é assim, meu irmão. Muito embora nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas nós precisamos ter prudência na caminhada, no dia a dia, no relacionamento, na família, no trabalho, na sociedade. Querido, aqui são princípios eternos para uma vida eterna. Aqui se aplicam em qualquer situação. Aqui é uma palavra que vai abrilhantar, que vai trazer um crescimento espiritual para a sua vida cristã. Uma palavra que vai te colocar na posição correta para que você tenha uma vida de vitória. E nós temos uma palavra interessante, um texto bíblico, que o próprio Jesus viveu na sua experiência, que é Mateus 4, 6 e 7. Mateus 4, 6 e 7, olha o que é que diz o texto. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não coloque o Senhor teu Deus à prova. Jesus,
quando estava ali no deserto, no seu momento de preparação, ele passou por essa situação de prova, por esse teste, para ver se ele iria se precipitar, para ver se Jesus iria dar um show. Porque é claro que se Jesus, como homem, pulasse da torre do templo, uma altura importante, ele poderia se machucar, como homem. Mas ele tinha a alternativa de usar o seu poder como Deus e descer flutuando, como ele caminhou sobre as águas. Mas ele não fez isso, porque ele disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Você percebe aqui que o ardil de Satanás é terrível. Ele usou a Bíblia. Não, olha, é bíblico, faz assim. A Bíblia diz que pode fazer isso. Ah, pode fazer? Mas como fazer? Tudo bem, eu posso, está na Bíblia que eu posso fazer, mas a Bíblia vai me dizer como fazer. Não é só que eu posso fazer, aí vou fazer do meu jeito. Então, querido, nós precisamos nos atentar à palavra de Deus. É muito sério isso. Tem muito cristão derrotado, ferrado, fracassado, arrebentado, porque faz as coisas de supetão, precipitado. Tem a Bíblia, mas não usa a palavra de Deus. E aqui Jesus usou a palavra de Deus em todas as situações. E nesse momento aqui, ele se submeteu mais ainda a Deus Pai. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E nós sabemos quem foi que tentou Deus, né? Que foi o povo de Israel no deserto. Tentaram a Deus no deserto e todos que tentaram a Deus no deserto pereceram. Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que confiar nas palavras de Deus. Agora sim, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos certificar. Nós temos que procurar ter certeza daquilo que nós vamos fazer. A certeza não é para Deus, a certeza é para nós. Nós temos que conhecer melhor aquela situação e não achar que Deus milagrosamente vai lá operar e fazer uma grande obra nas nossas vidas. Achar que Deus vai parar o sol e a lua, achar que todo dia a gente pode entrar no fogo, que o fogo não vai queimar, porque está na Bíblia que não queimou aos companheiros de Daniel, ou achar que o leão não vai comer a gente, trucidar a gente, porque não fez isso com Daniel. Então, se Daniel não morreu na cova dos leões, então eu posso enfrentar um leão. Não é assim que funciona. Se você enfrentar, você vai se dar mal. Veja como a palavra de Deus, ela se aplica. É preciso que a gente tenha isso em mente. Aqui nós aprendemos que agir com confiança nas Escrituras significa olhar para os princípios bíblicos que são aplicáveis às questões específicas que nós estamos lidando e considerar também os fatos e as informações que são relevantes dentro do contexto da sua situação. A sua situação é uma, a minha situação é outra. São situações diferentes. Cada caso é um caso. Esse pragmatismo não funciona. A gente tem que saber como aplicar. Não, mas deu certo para fulano. Veja a sua vida. O que Deus requer de você? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não é o propósito de Deus para fulano de tal, é o propósito dele para fulano. Para você, Deus tem um propósito específico. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E a gente precisa saber, porque se as coisas der errado, não é problema de Deus, é problema nosso. Então nós vamos considerar essas questões para poder seguir em frente e tomar as decisões maduras de acordo com a orientação de Deus. Tem um texto bíblico que nos fala muito claro sobre isso. Lucas 14, do 28 a 30. Lucas 14, do 28 a 30, o que diz? Diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem, comecem a zombar dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha só, começou, mas não terminou. Quando é que isso acontece? Às vezes quando a gente faz as coisas com ímpeto, com impulso, sem pensar, sem analisar, sem cautela. Aí às vezes a gente começa e talvez a gente não consiga terminar.
ou para terminar, talvez a gente pague um preço dobrado. Então é importante que a gente siga a palavra de Deus. E aqui Jesus falando do discipulado, ele fala da questão da renúncia, está dentro do contexto de renúncia, está dentro de um contexto que a gente tem que averiguar, que a gente tem que se posicionar diante das situações e ver o que nós estamos fazendo, o que nós devemos fazer e também o que nós não podemos fazer. Então isso é muito sério, é muito importante. Esse fator aqui, ele é determinante para as nossas vidas. E uma segunda coisa, para nós concluirmos, para ter um viver vitorioso, exige do cristão um devido preparo. O primeiro preparo, ele advém de quê? Da Bíblia. Nós precisamos da Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia. Em primeiro lugar, palavra de Deus. Primeira coisa que você precisa, palavra de Deus. Não esqueça, você que está em casa. Primeira coisa que você precisa, você necessita da palavra de Deus. Antes do ser humano, você necessita da palavra de Deus. Então, nós precisamos da palavra. Agora sim, a segunda questão, nós precisamos nos cercar de pessoas sábias e de confiança. Aí sim entram pessoas. Depois da palavra, nós precisamos de pessoas certas. Primeiro, nós precisamos da Bíblia. A segunda coisa, aí nós precisamos de pessoas certas. Cuidado, não é qualquer pessoa que vai ajudar, que vai auxiliar. São as pessoas certas, porque tem um ditado interessante: mais antes só do que mal acompanhado. Então, para a gente ter uma multidão nos cercando que não vai contribuir com as nossas vidas, pelo contrário, pode nos carregar para o mal, para o caminho largo, a porta larga, aí é melhor a gente ficar com poucas pessoas, certo? Poucas pessoas que estão no caminho certo, que estão entrando pela porta estreita, o caminho apertado. Então isso é importante, que a gente faça esta distinção. Não é qualquer pessoa que vai nos ajudar ou que pode nos ajudar. Então nós vamos ter essa concepção. Josué, ele sabia muito bem, claramente sobre isso. Por isso que ele mandou secretamente 2 espias, com a seguinte ordem: examinem a terra. Josué mandou secretamente 2 espias. 2. Com a seguinte ordem: examine bem a terra. Examine bem a terra. Aí aqui vem outra pergunta. Então Josué estava com medo agora. Josué estava com medo e por isso ele estava fazendo tudo escondido, para ninguém ver. Porque se desse alguma coisa errada, não ia ter problema, porque ninguém viu. Foi isso? Não. 2 questões aqui. Primeiro, Josué precisava de um relatório justo, honesto e positivo. E, portanto, ele precisava de homens confiáveis. Relatório justo, honesto e positivo. E por isso ele precisava de homens confiáveis. Porque ele sabia do que tinha acontecido lá atrás. Inclusive, na equipe que ele participou de 12, só ele e Caleb eram homens confiáveis. E por isso trouxeram um relatório justo, honesto e confiável. Os outros trouxeram um relatório fake news, cheio de vícios, cheio de inverdades, adulterado, fracassado, um relatório negativo. Quando Josué chegou, ele disse: eu estou vindo da terra prometida. Quando os outros 10 deram o seu relatório, parece que eles estavam vindo do inferno, não era da terra prometida, porque um relatório daquele, aquela realidade que eles descreveram ali, é o inferno, nós estamos indo todo mundo para o inferno, vai todo mundo morrer lá, nós não vamos conseguir nada. Então é muito sério isso. Nós precisamos de pessoas certas, pessoas confiáveis ao nosso lado, para caminhar conosco, pessoas que tenham discrição, pessoas que sejam honestas, pessoas que sejam verdadeiras. Josué queria evitar qualquer desgaste. Provavelmente aqui Josué estava lembrando de outro princípio que Moisés recebeu. Êxodo 18, 17 ao 21 diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Êxodo 18, verso 19.
Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. E procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, de 100 e de 50, e chefes de 10. Conselho de Jetro para Moisés, muito conhecido. Moisés não ia conseguir sozinho. E aquele conselho foi um conselho de Deus, através do sogro dele. E o critério era que ele escolhesse homens capazes, temente a Deus, homens verdadeiros, homens que não fossem corruptos. Mas na hora lá dos espias lá, nós vimos o problema que deu com Moisés. Então, Josué, ele procurou aqui fazer a coisa com muito cuidado, com muita cautela. Ele enviou dois de confiança, porque ele queria um relatório correto da situação. Então, se você quiser que alguma coisa aconteça correta na tua vida, você precisa se associar com pessoas corretas, porque se você se associar com pessoas desonestas, a desonestidade vai entrar na tua vida. Se você se associar com pessoas corruptas, a corrupção vai entrar na tua vida, o problema vai acontecer na tua vida. Então, querido, aprenda isso nessa noite, aprenda com Josué, aprenda com o princípio da palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas certas, é isso que nós precisamos fazer. E uma outra questão, a última questão, dentro do item que nós precisamos de pessoas certas, é que Josué conhecia muito bem o caráter do povo e sabia que se ele enviasse qualquer pessoa e fosse publicadas as suas pretensões, o povo novamente se alvoroçaria e poderia comprometer a missão. É por isso que Josué enviou secretamente 2 espias, porque ele não quis dar saber ao povo, porque Josué sabia muito bem quem era aquele povo. Era um povo medroso, era um povo incrédulo, era um povo que nunca confiou em Deus. Nunca confiou em Deus. É tanto que a geração dos pais desse povo aqui, todos morreram no deserto por causa da incredulidade. Então Josué agora queria salvar essa geração de ser também condenado. Por isso que ele usou sabedoria, usou a estratégia correta e fez as coisas com discrição. Então, por isso que a missão, ela foi um sucesso. Por isso que ele foi abençoado. Porque no início da coisa, ele fez certo. Ele começou certo. Porque se começa errado, possivelmente tudo vai dar errado. E finalmente, eu concluo dizendo que nesse pequeno texto, nós podemos extrair valiosos ensinamentos para a nossa vida. Pelo exemplo do que Josué fez, nós também devemos colocar em prática, no sentido de agir com sensatez e equilíbrio, sempre mantendo os nossos olhares fixos no Senhor e em suas promessas, independente dos problemas. Nossa capacidade de resolução de problemas é um fator determinante, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Devemos agir com discrição, de maneira que as pessoas consigam enxergar o poder e a ação de Deus, e não a nossa capacidade ou sabedoria. Que o mundo veja em nós o agir de Deus, mas que não veja o nosso conhecimento, a nossa competência, como nós somos capazes. Não, a nossa capacidade, ela vem do Senhor. O êxito que nós tivermos, ele é atribuído a Deus. Não foi a nossa capacidade, foi simplesmente que a gente fez tudo que Deus mandou. A gente fez correto, e aí deu tudo certo. É assim que funciona. Então nós temos que ser discretos, com sabedoria, com equilíbrio. E Deus é quem vai receber o crédito. A glória pertence a Ele. E eu quero, meus amados, dizer que a última frase, que é a seguinte: tudo isso é uma questão de obediência ao que Deus estabeleceu na sua palavra. E eu deixo para os amados irmãos Josué 1, 7, 8 e Tiago 1, 5. Josué, aqui o capítulo anterior, versos 7 e 8, e Tiago 1, 5. Tiago 1, 5 diz que se alguém precisa de sabedoria, que peça a Deus, que Ele dá livremente, com liberdade. Ele concede àqueles que pedem. Então, faça isso. Se você sente que não está preparado, que não vai conseguir, que vai encontrar dificuldade, você pode pedir a misericórdia, pode pedir a sabedoria de Deus nessa noite, e Ele vai te abençoar
Você vai obedecer a palavra e vai dar tudo certo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, o seu coração, e que essa palavra ela seja aplicada na sua vida todos os dias, em nome de Jesus.